Olá pessoal, estou aqui hoje no batalhão da Polícia Militar com o Tenente Rodrigues, da Polícia Ambiental de Manhuaçu, para poder falar e trazer um pouco desse tema urgente, que são os crimes ambientais que vêm acontecendo na nossa cidade. Para começar, Tenente, gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para a gente e também trazesse aí exatamente a importância do trabalho da Polícia Ambiental na nossa cidade de Manhuaçu. Eu sou tenente da Polícia Militar de Meio Ambiente, meu nome é Nazareno Rodrigues, trabalho já no meio ambiente há 9 anos. Aqui em Manhuaçu tem 6 anos que eu comando o pelotão de Polícia Militar de Meio Ambiente. A Polícia Militar de Meio Ambiente é uma polícia única, né? A Polícia Militar, né? É uma polícia única. E dentro da Polícia Militar tem um portfólio, uma atividade que é especializada em questões ambientais, que denomina-se policiamento do meio ambiente. Aqui a gente trabalha, o pelotão aqui, ele está numa área de 56 municípios, né? Nós temos 7 equipamentos espalhados na nossa região, um deles é aqui em Manhuaçu, né? E o nosso trabalho, ele consiste no combate e prevenção dos crimes ambientais e também nas fiscalizações de meio ambiente, né, na nossa região toda. E também dá o suporte, ele dá apoio ao policiamento ofensivo, né, na questão criminal também na zona rural. Então, além do policiamento de meio ambiente, também fazemos aí a prevenção criminal, né, contra crimes contra o patrimônio, contra a pessoa, na área rural também. E como funciona assim essa operação de fiscalização? Vocês trabalham através de denúncia, rotineiro, durante o dia a dia, durante o turno, ou também com questões de fiscalização, fiscalizando assim essas áreas rurais também? Como é que funciona essa questão? O policiamento ele trabalha durante o turno, né? O policial ele atende as denúncias, né, que chegam através do 181. Também chegam do órgão ambiental, né, o órgão ambiental estadual, ele encaminha também demandas, né, por força de convênio que nós temos com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, então eles demandam, a gente também enviam as solicitações deles, né, então nós temos as denúncias também que chegam para o Disque Denúncia Unificado, que é o famoso 181, né, as ligações são feitas para o Copom, né, o crime está acontecendo naquele momento, o cidadão liga através do 190, né, que também chega até nós essas solicitações, e durante, né, o patrulhamento, o policial também se deparar com algum crime ambiental, alguma infração ambiental, ele vai tomar providências ali de imediato naquela situação. Então, de várias formas também, né? Tanto na rotineiro, quanto na denúncia, fiscalização, de vários meios. A sociedade hoje em dia, ela tem assim uma conscientização do que se configura um crime ambiental hoje, principalmente assim nessas áreas rurais, a gente sabe que muito pessoal da zona rural não tem, assim, são pessoas mais velhas, não tem tanto acesso, não fica tanto na rede social, então eles ainda têm essa falta de conscientização do que é crime ambiental, ou isso não ocorre? Olha, com o avanço da tecnologia, né, da informação, todas as pessoas têm consciência do que é o crime ambiental. Ele sabe o que é, talvez ele não entenda as minúcias daquilo, não entenda talvez as consequências daquilo, né, a dimensão que aquilo pode tomar, porém ele sabe que é errado e que é certo. Então todos na sociedade têm essa percepção do que é certo e do que é errado, mesmo lá na zona rural, naquele local mais distante, e com aquela pessoa com a menor informação possível. Ele sabe que ele não, se ele fizer algo, ele sabe que aquilo ali não é certo. Ele não sabe como, não sabe em que lei ele está, contudo ele sabe que não está bem certo assim. Tanto é que quando a gente chega, né, numa fiscalização, né, ele tenta esconder aquilo, ele tenta se justificar de alguma forma daquilo que aconteceu ali, demonstrando para nós que ele sabia que estava errado, não sabia talvez as consequências, a dimensão, né, que aquele crime vai ganhar, né, daquele fato que ele fez, ele vai ganhar, entendeu? Na justiça, seja na área administrativa, ele não tem talvez essa informação, mas ele sabe o que foi certo ou o que foi errado. No fundo todo mundo sabe, tá? No fundo todo mundo sabe sim. Sim. E hoje, com o trabalho da Polícia Ambiental, qual é assim, a maior dificuldade que vocês enfrentam para poder estar atuando? Seria ali com relação à estrutura, com relação à legislação vigente? Como é que funciona? Com relação à falta de ajuda da população? Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam hoje? Olha, a gente tem dificuldade porque a nossa área é muito extensa. Então, às vezes, atender a população imediatamente, né? Naquele momento que ela aciona, às vezes a gente tem essa dificuldade porque a área é muito extensa. E eu não vou dizer uma dificuldade, mas é uma particularidade. As ações ambientais, elas não são resolvidas em pouco tempo. Então, numa ocorrência ambiental, que às vezes a sociedade imagina que a gente vai conseguir atender ali com meia hora, 1 hora, a gente leva talvez um dia todo para poder atender, ou às vezes até 2, 3 dias. Por quê? Porque a fiscalização, ela engloba a questão de conferência de documentação, que às vezes o empreendedor ele precisa apresentar, e ele não tem na mão ali, naquele momento da fiscalização, ele tem ali um tempo para buscar junto lá o
informadores, advogados, para poder trazer lá a documentação para ele, né? Então, assim, a gente às vezes tem essa particularidade de não conseguir atender tão rapidamente a sociedade. Por quê? Porque a nossa fiscalização, ela não é, ela gasta um tempo, né, para poder, um tempo maior para poder resolver, né, a questão da ocorrência. Não é como um tempo comum que às vezes inicia com, né, 30, 1 hora, 2 horas para resolver essa demanda. O nosso trabalho ele também foca nas consequências jurídicas, né, nas leis e penalidades que tem com relação a cada crime. Na opinião do senhor, as punições legais, as leis vigentes, elas são concretas totalmente ou ela tem assim, acaba acontecendo uma insuficiência com ela com relação à punição de algum crime? Olha, a lei de crimes ambientais, né, a norma 65, ela é uma lei bem completa, né? É tida como uma das melhores até do mundo, né? Talvez alguns vão entender que as penas sejam até baixas, né? Contudo, as consequências jurídicas no crime ambiental, ela atinge aí as 3 esferas, né? Que é a questão, a esfera criminal, né? A civil e também a administrativa. Então, a pessoa que ele comete um crime ambiental, ele vai responder nessas 3 esferas. Ele vai ter que sentar diante do juiz, responder aqui para o juiz, depois responder aqui para o promotor de justiça na questão civil, né, na reparação do dano ambiental, e também ele vai ter que se justificar com a questão administrativa junto ao órgão estadual, que é a questão quando ele responde, faz o recurso da multa que ele recebe. Então, o crime ambiental, ele atinge essa esfera ampla, né, e assim, somando-se essas 3 áreas, né, eu creio que acaba compensando, às vezes, a questão da pena, quando a pessoa acha que a pena é muito branda, muito pequena e tal. Mas aí a gente tem a questão que ele vai responder em três áreas, né? Então, eu creio que a lei, ela atinge aí, o objetivo dela. E o que a gente necessita é que ela seja julgada com mais celeridade, né? Mas a gente também entende que o Poder Judiciário, por exemplo, né? Ele não responde só à esfera ambiental. Então, tem várias demandas para o julgamento ali, né, nos tribunais. Então, e tudo corre dentro do mesmo tempo, né, vamos dizer. Seria uma maior dificuldade assim, de todas as áreas. De todas as áreas, não é uma questão, não é uma questão só da legislação ambiental. Agora, o senhor poderia assim, compartilhar com a gente algum crime que o senhor presenciou que te marcou, um crime ambiental grande que te marcou de alguma forma? Olha, na nossa região aqui, não é, eu não julgo assim uma questão única, né? Uma ação, né? Os crimes ambientais, quando eles acontecem, né? As pessoas podem imaginar que, olhando de longe, né? Acham que não tem grande importância, né? Mas a questão do desmatamento, ela impacta muito. Por quê? Porque o desmatamento, ele atinge não só a área florestal, não só a área que mata, né? Então, quando a gente vê uma área desmatada, a gente consegue ver ali o recurso hídrico atingido, né? Vendo que pessoas que dependem daquela água, naquele local ali, vão passar necessidade, talvez não hoje, mas no futuro, né? Daqui uns 5, 10 anos ele vai sofrer as consequências, porque não tem água mais, porque a água vai secar. Esse mesmo desmate, ele causa o desequilíbrio ecológico da questão da fauna, porque ali, quando há uma área desmatada, ali é a residência de muitos animais, né? Animais e seres que a gente talvez nem enxergue no nosso dia a dia, entendeu? E que são essenciais para o equilíbrio da nossa própria vida. Então, a gente causa a morte, às vezes, de animal que está no ninho, né? Afugenta os animais daquela área. Esses animais vão buscar, talvez, um local para morar, talvez mais próximo das residências das pessoas, e as pessoas ficam incomodadas com isso. Mas somos nós mesmos que provocamos aquilo, né? Então, o que acontece? Então, o desmate, ele acontece por uma questão econômica. Não é uma questão para sobrevivência, não, é uma questão econômica, né? Então, ele quer aumentar a produção dele, seja do café, seja de uma outra cultura, e na nossa região não tem como se falar de desmate e não pensar que ele está aumentando a cultura do café, né? E a gente vê essa questão. Então, assim, para mim, quando eu deparo com alguém que há o desmate, eu entendo que é um crime que ele causa estragos, entendeu? Muito além de se cortar a árvore, que já é grande coisa, já é uma coisa terrível. Então, assim, mas ele vai além daquilo ali, ele atinge o recurso hídrico, ele atinge também a fauna que morava ali naquele local.
vezes a gente tem muita dificuldade por isso, né? A evolução da sociedade, né? A economia, a evolução da tecnologia prejudica muito o nosso meio ambiente. Sim. Os dois não estão conseguindo caminhar de uma forma conjunta para poder... O necessário é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, é o desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, o homem, né, ele precisa ter essa consciência de que ele pode se desenvolver, porque nós não somos contra o desenvolvimento. Porém, ele precisa ser um desenvolvimento de forma sustentável, né? De forma que não agrida o meio ambiente, como tem acontecido. E na nossa região nós temos muitos casos de desmate, né? Que as pessoas estão desmatando para avançar a cultura agrícola, mas talvez ele devia pensar numa questão alternativa de melhorar a produção que ele já tem, né? E evitar aí a questão do desmate. E cada pessoa pode fazer no dia a dia para colaborar com essa proteção do meio ambiente e uma conscientização no âmbito geral. Para colaborar com o meio ambiente, né? Ele precisa, eu creio que a pessoa precisa ter primeiro essa conscientização que você falou aí, né? A conscientização de que o crime ambiental, a infração ambiental que eu cometo hoje, né? O dano ambiental que eu cometo hoje, que a pessoa, né, pratica hoje, ele vai refletir na questão das novas gerações, né? Então, assim, hoje ele imagina que ele está avançando, no nosso caso, que avança lá o cultivo dele, mas ele tem que imaginar que aquilo ali vai prejudicar o filho e o neto dele ali na frente, né? Seja a questão do ar, seja a questão de água. Então, assim, ele precisa ter essa conscientização. O que as pessoas necessitam, né, ter consciência é de buscar ferramentas para melhorar aquilo que ele já tem, para cuidar e melhorar a produção daquilo que ele já tem. Quanto melhor for a produção daquilo que ele já tem, ele vai ter uma rentabilidade maior sem, por exemplo, a questão do desmate, né? A questão dos nossos rios, por exemplo, né? Construções às margens do rio, né? Elas prejudicam ali o lençol freático, elas prejudicam ali a vazão do rio. Então, assim, as construções, né, muito próximas ao rio, elas depositam ali, seja o lixo, né, que a pessoa ainda insiste em jogar o lixo pela janela, também a questão do direcionamento do esgoto diretamente para o curso d'água. Isso não é só dentro da cidade, em várias áreas rurais também é assim, a pessoa direciona o esgoto ali para dentro da água. Os empreendimentos que não conseguem tratar, né, de forma correta os resíduos, né, e depositam esses resíduos dentro do curso d'água também, com isso impacto direto. Então a pessoa ela pode utilizar o bem, ela pode progredir economicamente, contudo ela necessita se cercar desses cuidados e não atingir o bem ambiental, né, degradar ali o meio ambiente para obter o seu lucro, né? Então essa conscientização de equilibrar ali a evolução, né, o empreendimento com a questão do cuidado com o meio ambiente. Agora, para a gente encerrar, a gente gostaria de agradecer também pela disponibilidade, pela atenção e por compartilhar com a gente tanta informação, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a gente e para as outras pessoas que também vão ver esse vídeo.